Vocês pediram na caixinha, né, que a gente abriu aí com algumas sugestões de pauta e não adianta, o assunto que bombou realmente foi menopausa. E dessa vez a gente vai relacionar a menopausa com esta época do ano, com o verão, com as altas temperaturas e algumas informações importantes que a gente tem que saber. Então convidamos ele, que é especialista em medicina esportiva com ênfase em emagrecimento, Dr. Luiz Tintori, bem-vindo. Prazer, viu, doutor? Mulherada está esperando essa pauta, porque eu já estou ouvindo aqui que a audiência está maravilhosa e eu sei que vão chegar várias perguntinhas pra gente no @VocêBonitaTV. Vamos lá, doutor, vamos começar do início. Eu acho que em algum momento do nosso papo a gente vai falar também de emagrecimento, de ganho de massa magra nesta fase da mulher, coisas que caminham juntas, né? Mas acho importante a gente começar com o alerta, que é o tema da pauta. O que acontece no verão, então, o que a gente precisa estar mais atenta? Bem-vindo. Bem, grato. Olha, as altas temperaturas, né, que tem acontecido aqui em São Paulo e no país todo, traz algum risco para a mulher que está na menopausa, né? Por exemplo, a mulher que tem um déficit de estrogênio, que é bem comum na menopausa, que é o hormônio principal, né, que a mulher falta, né, que acaba quando ela entra na menopausa, ele regula a temperatura do corpo da mulher. Quando ele falta, a mulher sofre, né, de uma falta de termorregulação, que a gente chama. Certo. Isso é ruim, porque você deve conhecer muitas pessoas que têm esse calorão que vem. Que são os fogágios, que as mulheres relatam. Né? Tá ali do nada, vem aquele calor, sua e não dorme direito, tudo. Tem um risco muito grande disso, né? A ciência mostra que aumenta entre 50% até 80% o risco de ter um AVC. Jura? Com um evento cardíaco, por exemplo, um infarto. Jura, doutor? Então tem a questão, claro que a gente sabe que quando entra a menopausa, a gente perde um pouco do que antes era algo que o corpo controlava, de certa forma, né, com essa questão hormonal, mas aumenta tanto assim devido à alta temperatura, a chance de AVC. E infarto também. Infarto também? Infelizmente, Muitas mulheres estão expostas a um risco muito grande na menopausa quando não é tratada, né? Lógico que existem algumas contraindicações que a gente pode conversar aqui, mas a grande parte, sim, pode fazer uma reposição hormonal de forma segura, que vai controlar muito esses sintomas que ela sente. Porque, claro, a gente sabe que alguns sintomas vão surgir, são bem específicos, mas são conhecidos. Inclusive, a gente tem, acho que aqui, a gente selecionou os principais para colocar aqui, né, para o pessoal se identificar em casa. Mas é séria essa questão, então, com o aumento da temperatura, a gente pode chamar que essa falta de regulação, é isso? É uma falta de termorregulação. O corpo ele perde o controle de regular a temperatura para deixar sempre no ideal. Então, ele acha que está acontecendo alguma coisa, de repente joga mais calor para tentar esfriar, sendo que não está frio, então fica essa confusão. Então não é só um desconforto, é algo que a gente precisa estar mais atento no momento da alta temperatura. A questão é que isso é encarado meio que como normal pela população e pelos médicos também. É normal da sua idade você ter isso, convive com isso, vai passar e passa, depois de alguns anos passa, só que e o risco que essa mulher vem correndo nesse tempo todo, até chegar no tratamento, por exemplo. Sem dúvida. Então, a gente tem menos proteção nessa fase, mas no verão piorou. E a gente ainda... e não tá fácil, né? Tá calor. Não tá fácil. Eu agradeço cada dia que vem um friozinho. Vamos colocar, então, os sintomas para a gente falar um pouquinho. Então, claro, os mais conhecidos, então, calor, esse cansaço, queda da libido, dores articulares, piora na rigidez da pele, ganho de peso inexplicável e aumento da pressão arterial. Então, esse aumento da pressão arterial, que é onde eu queria chegar, naturalmente isso vai acontecer. Sim, se a gente for para pensar, né, quem que é a mulher que infarta no mundo, né? É a mulher que está na menopausa. A mulher jovem não costuma ter eventos cardiovasculares assim, infarto, AVC, é raro. Agora, a falta dos hormônios da menopausa, da mulher na menopausa, causam esses sintomas que a gente vê aqui, principalmente aumento de pressão, porque o estradiol, né, que é o hormônio principal, ele regula a contração e expansão dos vasos. Então, a elasticidade dos vasos fica comprometida também. Entendi. Mas a gente tem que ter uma atenção maior, então, com altas temperaturas do que em outras estações. Sim, no calor porque a gente está no Brasil, né? Mas esse risco, ele tende a ficar mais alto que a população mais jovem em qualquer lugar, seja no sul, no norte, nos Estados Unidos, na Finlândia, qualquer lugar. Entendi, mas se a temperatura está mais alta, o risco é ainda aumenta mais, maior. Porque o corpo ele não consegue regular essa temperatura direito. Que coisa, hein? Não sabia disso não. E quando a gente fala de questão, até de AVC, a gente abordou pauta aqui, que às vezes a mulher nem
percebe, mas ela pode ter micros AVCs. Sim. Né, doutor? E não ter e não perceber, enfim, não ter nada na sequência por ser uma coisa mais branda, mas pode estar acontecendo. Pode. Às vezes não tem sintomas, né? Mas geralmente esses micro AVCs acontecem com sintomas também. A questão é que às vezes ela vem de uma vida já mais sedentária, de muitos anos, que culmina na menopausa de acontecer. Tá certo. Então, Vamos falar da questão do peso, então, que um dos itens está lá. Vamos. Aumento de peso inexplicável. Aí eu acho que pega muitas mulheres, porque a gente tem aqui um público que treina, que malha, que pelo menos está, né, nessa mudança para iniciar uma vida saudável, mudança de hábitos. Como é que a gente entende essa questão do ganho de peso? A mulher, ela meio que começa a ganhar um pouco mais de peso na menopausa, até de forma assim, treinando, fazendo exercício de forma constante, mantendo a rotina. Só que também a falta dos hormônios dá uma alteração metabólica nela. Então, por exemplo, a falta de estrogênio piora a fome da mulher e ela muitas vezes começa a comer um pouquinho mais sem perceber. E é muito comum na menopausa a mulher ganhar, né, a gordura na barriga e começar a afinar as pernas. É bem comum isso acontecer quando não está tratando, né, quando não está repondo hormônio. E isso naturalmente? Sim. Naturalmente. Ele dá um efeito rebote, então, na fome? Aumenta a fome. E o metabolismo tende a reduzir, porque o estrogênio, a testosterona tem efeito em deixar o metabolismo mais regulado. O controle de um hormônio chamado insulina, ele é melhor, né? Quando a gente tem os hormônios regulados. Então, um pouquinho mais que come, dá mais reflexo no corpo. E aí, acúmulo de gordura abdominal? Infelizmente é mais central, que é a gordura pior, né, de acumular. Por exemplo, gordura dentro da barriga, que é a visceral, é a que mais causa risco de AVC, infarto, diabetes. E doutor, falando um pouquinho da reposição, que eu sei que vão chegar perguntinhas, já tem perguntinhas, né, Fu? No @ você já tem pronta, né? Daqui a pouquinho a gente vai colocar. Só para falar um pouco da questão da reposição, porque eu sei que é um assunto que ainda é polêmico, porque existem aí questões específicas individuais, né? Quando a gente fala aí se tem um aumento do risco de câncer, esse tipo de preocupação. Então, queria te ouvir, doutor. Sim, vamos lá. Isso é um mito muito grande, né? E infelizmente afasta as mulheres de um tratamento, né? Para você ter uma ideia, isso começou na década de 2000, quando fizeram um estudo de reposição hormonal em mulher, usando um estrogênio de égua grávida, ou seja, não é o mais indicado para usar em ser humano, que era 1000 vezes mais potente que o estrogênio que a mulher já produz, o estradiol no caso. Só que aí sim teve um aumento de um risco de eventos de coração, de outros problemas, só que foi um estudo muito mal desenhado. E também o cálculo desse estudo depois foram revisar, viu que o risco é muito baixo desses eventos. E só que até aí causou um transtorno, né, na população. Sem dúvida. E foram décadas falando mal da reposição. Hoje a gente sabe que tem uma segurança muito grande em usar, desde que seja bem indicado e para paciente certo. E a questão até dos bioidênticos, enfim, outra... Sim. É feito de outra forma, né? O nome bioidêntico é o nome do hormônio base, né? Que é um hormônio muito parecido com o que a gente já produz, que a indústria farmacêutica conseguiu sintetizar, né, em laboratório. Então, a ação dela é muito parecida com os nossos originais. Sim. E por isso, então, é mais satisfatório, eu acredito. O resultado é bom. Então, a gente está até com alguns exemplos de opções de reposição hormonal que a gente considera assim, as mais seguras e as mais eficazes, que as mulheres podem conversar com seus médicos. Que é o uso tópico, né? Isso, temos aqui um creme, né, onde você passa pela pele, né, o hormônio. Esse hormônio ele vai sendo absorvido, né, pela pele. Certo. E tem aqui também, não sei se eu posso pegar para mostrar aqui, é que tem ficado contrário para o pessoal poder enxergar em casa. Esse aqui é um implante hormonal. Tá? Ele é hoje vem sendo muito usado. Dizem que é algo novo, mas já existe desde 1940 no mercado, principalmente nos Estados Unidos. Olha só. Então já é uma coisa já antiga, que já vem sendo aprimorado, obviamente, a qualidade de produção, a absorção dele. E o hormônio que usa aqui é o mesmo que usa no creme, é o mesmo que usa em injeções, por exemplo. Então não não aumenta-se efeitos colaterais por causa da via. Mas pode ter algum risco de colateral por causa do hormônio em si. A quantidade dose, individualidade. Popularmente conhecido como chip da beleza? O chip da beleza é um outro hormônio, né? Que a gente não usa na reposição, na menopausa. Mas é a mesma... É o mesmo princípio de administração. Isso. De ser um implante hormonal. Ele é muito bom porque a liberação dele é constante, então não existem flutuações hormonais, então a mulher se sente mais regulada. E contraindicação de qualquer forma, existe? Sim. Tanto do implante, do creme, as contraindicações são as mesmas, né? Depende só do hormônio e para quem que vai usar. Por exemplo, a mulher que já teve, ela mesma, né? Câncer de mama, se ela já infartou
ou teve um AVC, também não pode usar o estradiol, né, que é o caso. E também eventos de trombose. Ela não pode ter tido isso. E uma doença autoimune chamada lúpus, que aumenta muito o risco de trombose também e outros eventos mais graves. Então, fora isso, não é uma contraindicação. Ainda está em voga se pode se repor hormônio depois de 10 anos pós a menopausa. As evidências mais novas sugerem que sim, porque é aquilo, a mulher tem muito mais chance de morrer do coração, infelizmente, de um AVC, do que de qualquer câncer que, porventura, seja causado pelo hormônio, mas a gente sabe também que não causa. Entendi. É aquela história, né, gente? É médico, paciente, ponderando, conversa, né? Colocando ali, enfim, o que vai ser benéfico e o que, de repente, pode ser perigoso. Mas eu já vou para perguntinhas do público. Tá bombando, doutor? Que bom. Sabia, meninas. Vamos lá. Chegou o momento, vamos responder perguntinhas agora. Então, Elisete, obrigada. Um beijo para você. Ela diz assim, tenho 55 anos. Na menopausa desde os 49. Não posso fazer reposição hormonal. Perdi... vamos responder agora, Fui? Tá. Perdi massa magra. O que fazer para ajudar na recuperação, então, dessa massa muscular? E aí, doutora Elisete, não conta o porquê que ela não pode, né, fazer a reposição hormonal, mas ela já vai direto naquilo que eu falei no início, negócio de massa magra e etc. É uma preocupação. Massa magra é poupança de saúde. A gente tem que envelhecer com músculo, né? Então, a falta do hormônio piora também a massa muscular. Agora, eu tenho que entender porque realmente ela não pode repor. Muitas vezes cai nessa contraindicação do medo, do mito, não da real contraindicação de infarto, câncer de mama nela, né? Minha prima teve, minha mãe teve câncer de mama. Não é contraindicado a reposição. Pode ser feita se for feita com critério e com rastreio. Doutor, você citou o estradiol, mas e a testosterona? Essa é mais polêmica ainda na mulher, porque a gente vê muito abuso, né, o estético, daquela mulher que fica masculina, né, que a gente vê por aí, mas não é assim, né? Também existem muitos estudos que mostram que existem indicações de repor testosterona, que a gente não tem uma dosagem de exame de sangue que fala, você está com esse valor, você tem que repor. Aí o que a gente tem que fazer? Ir pelas queixas. A mulher com baixo desejo sexual, redução da lubrificação vaginal, a mulher que vem perdendo massa muscular também, que tem um déficit cognitivo, está esquecendo as coisas, vai lá na geladeira, o que eu vim pegar aqui? Esqueci. Depois dos 35, 40, já tem que se pensar em, pelo menos, avaliar a testosterona e, se houver sintomas e compatível também com o exame laboratorial, tratar. Porque no laboratorial a gente tem, então, uma base, mas não é como você está dizendo... porque é muito 100%. pouco. É questão de nanograma de testosterona no corpo da mulher. Então, a medida é muito controversa, isso pelos estudos mostram mesmo. Só que o que conta mais é a sintomatologia que ela sente. Isso. Entendi perfeitamente. Tá aí. Tem mais perguntinha. Olha lá quem escreveu pra gente. Mari, obrigada. Um beijo pra você. Tomo anticoncepcional. Como vou saber se entrei ou não na menopausa, pensando que a menstruação seria cortada? Mari, doutor vai contar daqui a pouquinho. Aguarde. De volta com o nosso Você Bonita, hoje falando de menopausa, assunto que vocês pediram tanto, com ele que é especialista em medicina esportiva, com ênfase em emagrecimento e reposição hormonal, doutor Luiz Tintori. Deixamos perguntinha, doutor, e agora, como prometi ao público, vamos até o final, porque está bombando, já dei uma olhada durante o intervalo. Olha lá, a Mari diz assim, toma anticoncepcional. Como vou saber se entrei ou não na menopausa, pensando que a menstruação seria cortada? Isso, a menopausa não tem como único sintoma a perda da menstruação. Como ela usa a pílula, realmente esse parâmetro a gente acaba que perde, né? O ideal, assim, seria dar uma pausa e tem que avaliar alguns exames de sangue, por exemplo, LH e FSH, que são dois exames muito importantes que, se estiverem muito altos, sugerem que ela está na menopausa. Tem a parte clínica também, calores, cansaço, indisposição, ganho de peso, igual foi falado aqui. Mas ela tem que estar sem o anticoncepcional. O ideal, sim, tem que ver qual que é o anticoncepcional, né? Se for um conjugado, né, que é com etileno estradiol e progestinas, não é indicado ficar usando muito, não. É melhor avaliar com o médico para trocar para um outro método. Perfeito. E tem aquele exame de contagem de óvulos, tem também. Que ele tem, ele normalmente tem alguns planos que não cobrem, né? Avaliar a função variana. De saúde, mas também é uma forma. É uma opção também. E a clínica é sempre soberana. Tá certo. Sim. Os sintomas e as queixas. Vamos lá, próxima perguntinha, quem escreveu pra gente. Obrigada, Patrícia, um beijo. Atividade física me alivia. Ela pode substituir a reposição hormonal ou é inevitável a reposição? Ótima pergunta. Boa pergunta da Patrícia aqui.
ela não substitui a reposição, mas ela vai, igual ela falou, vai sim aliviar muitos sintomas. E não é toda mulher que precisa exatamente repor os hormônios em si. Tá. Né? Tem, às vezes, uma deficiência ali, que tem alguns sintomas que talvez não seja muito bem examinado pelo médico, com tempo de consulta, Tá. acaba que passa batido. Então, tem que conversar com o médico e ver, porque existe um risco aumentado, independente do exercício físico ou não, desses eventos cardiovasculares pela deficiência hormonal. Tá, Não estou pregando entendi. aqui que todo mundo tem que repor, né, 100%, todas as mulheres, mas é importante que se tiver algum sintoma e o risco aumentado familiar ou não, é bom tratar. E, doutor, hoje há uma realidade que as mulheres podem fazer ciclos de reposição, né? Não quer dizer que quando ela começa, isso vai ser até o final, por anos e contínuo. Pode ser ali feito por meses, ali, certinho. A reposição ela é feita sempre quando o benefício for superior ao risco. Enquanto isso se mantiver, ela não precisa parar. Não precisa parar. Obrigatoriamente. Sim, Tá. o benefício sendo sempre maior de disposição, melhorou a pele, melhorou a qualidade de vida. Não tem outros marcadores de risco em exames do coração, né, de sangue também. Sim. Ao meu ver, a literatura também base que pode continuar fazendo. É sem só problema. benefício, então. Só benefício, quando bem indicado. Tem mais perguntinha, olha lá. Márcia, um beijo, obrigada. Tenho endometriose, posso fazer reposição hormonal ou irá afetar em algo? Boa pergunta. Quando vai repor hormônio, esse tecido do endométrio ele pode voltar a ser reativado. Agora, se ela não está na menopausa ainda, o ideal é tratar a endometriose antes, né? Tá. O chip da beleza, igual você me comentou, apesar de ser muito polêmico, ele foi inventado, que é o hormônio chamado gestrinona, para tratamento da endometriose. Então está numa das ferramentas de tratamento da endometriose com boa eficácia e está ainda se desenvolvendo estudos no Brasil que vem mostrando um resultado muito promissor desse implante aqui para tratamento dessa patologia. E suspende a menstruação também. Também acaba suspendendo a menstruação. Por isso ele tem esse benefício aí para as mulheres que têm endometriose. E melhora a dor, né? Melhora muito a qualidade de vida da mulher só que depois do interessante. tratamento. Agora tem que ser bem indicado. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Ju, um beijo, obrigada. Mesmo fazendo a reposição hormonal, existe o risco de AVC ou infarto, então um risco aumentado? Não pela reposição, né? O risco vem muito de estilo de vida, né? Do que a mulher fez durante décadas da vida e que sujeito a culminar nessa fase da vida. Agora, o risco é sempre relacionado a estilo de vida, principalmente. Com a reposição, por exemplo, do estradiol que você comentou, a gente aumenta a proteção, Sim. mas não é suficiente Não. para descartar uma possibilidade. Ninguém vai fazer uma reposição hormonal assim, não, tá acima do peso, tá com obesidade, infelizmente, ou tá muito sedentário, fumando. Aí o risco de uma reposição tende a ser mais alto que a população normal. Entendi. Então, o ideal é arrumar a casa primeiro. Para depois ter o benefício da cerejinha do bolo, que é a reposição. Então é a base, seriam hábitos Sempre. saudáveis de alimentação e atividade física. Para todo mundo, hábitos saudáveis, né? Sem vícios, sem hábitos de bebida alcoólica, cigarro, má alimentação e exercício físico, tem que fazer. Porque quando a gente vê, né, uma solução, então, a reposição e tal, parece que é um milagre, né, assim, então... Sim. No meu não consultório eu né? falo não para muitas pacientes, eu falo, não, tem que esperar um pouquinho. Entendi. Olha só. Depois, você merecendo, a gente faz. Primeiro acerta a casa. É. Entendi. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Carmelita, um beijo. Tenho 38 anos e fibromialgia. Até que ponto a menopausa atrapalha? Olha que pergunta interessante, doutor. Temos que tratar dessa fibromialgia antes, porque ela vem geralmente de um déficit de energia, uma paciente com baixa atividade física, às vezes alterações psicológicas, depressão envolvida, ansiedade. Entrando na menopausa assim, a falta dos hormônios tende a agravar a situação. As dores crônicas. A queda da produção de energia, a produção de energia cai, né, na menopausa por falta de hormônios. Ela já tem isso antes, então tem a tendência de se agravar, infelizmente. Então tem que correr atrás para tratar E agora. hoje, como cuidar então dessa fibromialgia, que a gente sabe que é um quadro ali, muitas vezes até multidisciplinar, né? E que diminui muito a qualidade de vida de mulheres muito jovens. É complicado. A fibromialgia vem de uma disfunção mitocondrial, que são pequenos órgãos dentro das nossas células, dentro do nosso corpo. E é ali que a gente produz energia. Então, essa doença mitocondrial faz a mulher ficar cansada, com dor. E tem a ver com total relação com o intestino, com estresse, com ansiedade, excesso de peso. E aí a falta de hormônio tende a agravar a situação. Então, tem que atuar na mitocôndria, que é aumentar a produção delas. Exercício físico, exercício suplementação também ajuda muito. E
botar a cabeça para funcionar para a parte positiva. Isso Olha é só que importantíssimo. interessante. E retirar alguma coisa da alimentação, eu não me lembro se a gente já falou sobre isso, mas o glúten é sempre algo que acaba entrando nesse assunto, pessoas né? com uma sensibilidade ao glúten ou intolerância é bom tirar mesmo, porque inflama um pouco mais o corpo, dependendo de cada paciente. Eu acho que a gente já mostrou aqui, alguém que veio dar algum depoimento, Sim. que disse que com fibromialgia retirou o glúten e notou uma mudança positiva. Algumas dietas mais vegetarianas tendem a ter benefício. Ainda não é 100% comprovado, mas na prática funciona também. É o que você falou da clínica, né? Clínica soberana. É soberana, Sempre. né? Se sentindo bem é sinal que está no caminho certo. Funcionando. Tem mais perguntinha? Olha lá, muito boas as perguntas, hein, meninas? Graça, obrigada. A depressão e a ansiedade pioram com a menopausa? Boa pergunta também. Isso é basicamente meu dia a dia de consultório. Doutor. Muitas mulheres com depressão, assim, digo entre aspas, porque algumas realmente não têm. Por quê? Deficiência de estradiol e testosterona, e também ferro, né, magnésio, B12 também, que é muito comum acompanhar o quadro, causam alterações cognitivas. Déficit de produção de serotonina, de dopamina, que são transmissores que deixam a gente mais animados, né, com mais vontade de fazer as coisas. Entendi. E essa deficiência hormonal acaba que se agrava na menopausa. Então, meio que a menopausa piora o sintoma depressivo e muitas entram com antidepressivo, não estou falando que está errado. Sim, alguns casos Alguns casos tem que tratar, né? mas aquilo, sempre olhe para a parte orgânica antes de tratar a parte psiquiátrica, porque nessa fase é muito comum ter. Então, eu já salvei algumas pacientes de remédio só de repor testosterona, por exemplo. Olha que interessante. E aí, quando a gente fala também de ferro, do magnésio que você comentou, você acredita que, diferente da reposição hormonal, que tem ali algumas questões, repor essas vitaminas e minerais é essencial para a mulher? Mas com certeza. É a base. A mulher que menstrua muito, ou veio menstruando demais até parar de menstruar na menopausa, ela tem uma chance enorme de perda de ferro. Isso causa sintomas que ela referiu aqui, depressão, ansiedade, aquele cansaço o dia todo, né, fadigada. Uma tristeza, né? Que não explica, tá comendo bem, tá indo para academia, vai se arrastando. A hora que repõe, é outra vida. Melhora. Fala, nossa, uma coisa simples muitas vezes, né? Por isso que precisa passar em consulta, fazer o check-up, né? Pra gente saber direitinho. Mas a clínica, não se esqueça, soberana, tem que contar tudo pro médico, tem né, contar, doutor? Não pode esconder nada, não. Vamos pra próxima, olha lá. Dá tempo, hein? Loreta, obrigada, um beijo. É verdade que o chá da folha da amora minimiza os calores do climatério? Sim, é verdade. É um chá interessante para ser usado, sim. Ai, que legal. Só vai amenizar, não está tratando a menopausa, tá? Então, é uma ideia de uma suplementação, um complemento da alimentação, sim. Que funciona. pode, né, melhorar ali aquele desconforto. Hibisco, óleo de prímula também é interessante, ajuda. Então, pode ser usado, mas não como terapia da menopausa. Tá ali complementando. É adjuvante, isso. Tá certo. Temos um minutinho, será que dá tempo? Muito rápido, doutor, porque tem muita pergunta. Vamos ver. Verônica, obrigada, um beijo pra você. Um minuto, hein? Já usei reposição hormonal por 20 anos e sinto menos efeitos da menopausa. Preciso continuar? Boa pergunta. Se os benefícios estão sendo maiores que os riscos, sim, pode ser continuado. Avalie a parte cardiovascular, parte de mama. E ultrassom também, né? Uma parte da parte ginecológica, estando tudo ok. Eu não estou atendendo ela aqui. Sim. Mas há uma chance grande de poder sim continuar. Ela já disse ali que sente os benefícios, né? Sim. Ai, muito legal, doutor. Tenho que te agradecer. Bombou. Quero agradecer a audiência e as perguntas lá no Insta. Doutor, volta. A gente volta a falar desse assunto. É essencial e a gente precisa ter informação de qualidade, tirar todas as dúvidas mesmo. Então, eu vou deixar para vocês o Instagram, para quem quiser encontrar aí o trabalho do doutor Luiz Tintori, @doutor abreviado Luiz com Z Tintori, @doutor abreviado Luiz com Z Tintori. Vocês já encontram todo o trabalho dele. Muito obrigada, doutor. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Beijo, gente. Amanhã te encontro ao vivo.